A vontade do verdadeiro homem está já determinada, e prevalecerá seguramente. Sei muito bem a extrema dificuldade em ponderar sobre este assunto, e de maneira alguma pretendo propor-lhe nova solução, se não contribuir para o seu estudo na forma de documento testemunhável. Basta declarar por agora que isto é uma exata descrição do que inevitavelmente há de suceder, e sabendo-o assim, exponho-o aos leitores como um assunto de profundo interesse, e ao mesmo tempo de poderoso estímulo para aqueles que se sintam capazes de o aceitar. Também, não sinto o menor desejo de o dar a conhecer aos que ainda não tenham a certeza da possibilidade de se prever o remoto por vir até em seus mínimos pormenores. C.W.L. Capítulo 23. Os começos da sexta raça raiz. Tornou-se manifesto que esses magníficos ofícios do templo não representam o culto ordinário que naquela época vigorará no mundo, senão que serão peculiares a uma certa comunidade de pessoas que viverão apartadas do resto do mundo. Pouca investigação mais nos foi necessária para constatarmos que se tratava da mesma comunidade, cujo estabelecimento havia constituído a base da visão mostrada havia tanto tempo ao rei Ashoka. Essa comunidade é, de fato, a segregação feita pelo Manu da sexta raça raiz, mas em lugar de a conduzir a lugares remotos e desertos, inacessíveis ao resto do mundo, tal qual fez o Manu da quinta raça raiz, nosso Manu a instala no meio de um país populoso, e preservando-a de misturar-se com as demais raças apenas por uma fronteira moral. Assim como o material para a quinta raça raiz teve que ser selecionado da quinta sub-raça do tronco Atlante, assim também os corpos materiais dos quais há de surgir a sexta raça raiz têm que ser escolhidos da sexta sub-raça do atual tronco ariano. É, portanto, muito natural que essa comunidade fosse estabelecida, como se viu que o estava, no grande continente da América do Norte, onde já estão se tomando providências para o desenvolvimento da sexta sub-raça. É igualmente natural que a parte do continente escolhido seja que, tanto em paisagem como em clima, se aproxime mais de nossa ideia do paraíso, ou seja, a Baixa Califórnia. Observou-se também que a data dos acontecimentos fotografados na visão do rei Ashoka, isto é, a fundação da comunidade, corresponde quase exatamente a 700 anos desde a época presente. Mas os quadros mostrados pelo Deva, e os revelados pelas investigações que daqueles se originaram, pertencem a um período ulterior de cerca de 150 anos, quando a comunidade estará completamente estabelecida e com meios próprios de subsistência. Fundação da comunidade. Eis o plano da sociedade teosófica, tal qual é hoje e o será nos séculos vindouros. O Manu e o santo sacerdote de raça futura escolhem pessoas integralmente sinceras, que se tenham entregue inteiramente ao seu serviço, e lhes oferecem oportunidade de serem seus cooperadores nesta obra grandiosa. Não há que negar que tal obra será árdua e requererá o maior sacrifício da parte daqueles que tenham o privilégio de tomar parte nela. O Logos, antes de chamar à existência essa parte do seu sistema, tinha em sua mente um plano detalhado do que pensava fazer com ela, que nível deverão alcançar cada raça e cada ronda e em que pontos deverão diferenciar-se de suas predecessoras. O conjunto de sua poderosa forma de pensamento existe ainda agora no plano da mente divina, e quando é designado um Manu para encarregar-se de uma raça raiz, o primeiro ato deste materializar essa forma de pensamento num plano inferior, onde possa ter à mão para qualquer referência. Sua tarefa consiste, logo, em tomar do mundo existente os homens que mais se assemelhem a esse tipo, apartá-los do resto e desenvolver gradualmente neles, tanto quanto possível, as qualidades que têm de constituir as características especiais da nova raça. Quando tiver levado esse processo à maior perfeição possível, o próprio Manu se encarnará no grupo segregado. Como há muito tempo esgotou todo o karma adverso, ele é perfeitamente livre para modelar seus veículos causal, mental e astral, exatamente segundo o modelo que o Logos lhe põe na frente. Sem dúvida alguma que pode exercer grande influência em seu veículo mesmo quando tenha de obter de pais que, afinal, pertencem ainda à quinta raça raiz,
embora já especializados em grande parte. Somente os corpos que fisicamente descendem dele em linha reta constituirão a nova raça, e posto que ele, por sua vez, tem de contrair matrimônio na antiga raça raiz, o tipo daí resultante não será absolutamente puro. Na primeira geração seus filhos têm de se casar com indivíduos da raça anterior, se bem que dentro dos limites do grupo segregado, mas depois da primeira geração, já não haverá mais misturas de sangue antigo, desde o momento em que estará absolutamente proibido todo casamento fora da família novamente constituída. Mais adiante o próprio Manu voltará a encarnar-se, provavelmente como seu próprio bisneto, e assim purificará ainda mais a raça, enquanto, por outra parte, nunca cessará em seus esforços de dar a todos os seus veículos, incluindo então até o físico, mais e mais aproximada semelhança ao modelo proporcionado pelo Logos. Reunião dos membros. A fim de que se leve a cabo esse modelamento especial, tão rápida e completamente quanto possível, é sobremodo necessário que todos os egos que se encarnarem nesses novos veículos entendam perfeitamente o que se faz e dediquem-se totalmente à obra. Com tal objetivo, o Manu reúne ao seu redor grande número desses discípulos e cooperadores e os infunde nos corpos que ele mesmo fornece, de modo que se devotem integralmente a essa tarefa, tomando um novo corpo, tão pronto considerem necessário abandonar o velho. Portanto, como dissemos, o trabalho de seus cooperadores será sumamente árduo, pois terão de nascer uma e outra vez sem o intervalo usual nos outros planos. Além disto, cada uma dessa ininterrupta sucessão de vidas físicas há de ser absolutamente desinteressada e consagrada aos interesses da nova raça, sem o menor pensamento de si mesmo ou de aspiração pessoal. Em resumo, o homem que participe desta obra não deverá viver para si, mas para a raça, isto, século após século. Não é carga muito leve para levar às costas, mas, por outro lado, os que dela participarem farão inevitavelmente progressos anormalmente rápidos. Não só terão a glória de tomar parte principal na evolução da humanidade, mas também o inestimável privilégio de trabalhar durante muitíssimas vidas sob a direção física imediata dos mestres que tanto amam. E aqueles que têm gozado a doce bênção de sua presença bem sabem que diante dela não há trabalho árduo nem obstáculos insuperáveis, antes, todas as dificuldades se desvanecem e olhamos com surpresa aos tropeços passados, achando impossível compreender como é que poderíamos sentir-nos desesperados ou desanimados. O sentimento é exatamente o do apóstolo quando diz: "Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece." Início do Estado. Quando se aproximar o tempo que a seu juízo é o mais adequado para a fundação da raça, cuidará de que os discípulos escolhidos nasçam na sexta sub-raça. Quando todos houverem alcançado a maturidade, ele, ou todos juntos, comprarão uma vasta propriedade em local conveniente, e todos irão ali iniciar sua nova vida em comunidade. A cena da tomada de posse da propriedade foi amostrada ao rei Asoka, e a paragem em que os dois mestres se encontrarão está próxima dos limites da propriedade. Depois conduzirão seus adeptos ao ponto central, já escolhido para ser a capital da comunidade, e tomarão posse das moradas previamente preparadas para eles. Pois, muito tempo antes, o Manu e seus lugartenentes imediatos dirigiram a construção de um magnífico grupo de edificações apropriadas para o caso, um grande templo ou catedral, vastos edifícios destinados a bibliotecas, museus e salas de conselho, e ao redor umas 400 moradas, cada uma situada em seu próprio terreno. Embora muito diferentes em estilo e detalhes, essas casas estarão construídas de acordo com um certo plano geral, que mais adiante descreveremos. Toda essa obra terá que ser feita por operários comuns, sob a administração de um empreiteiro. Será uma enorme turma de homens, muitos dos quais trazidos de lugares distantes, e receberão salários elevados, sob a garantia de que seu trabalho saia bem feito. Será necessário um maquinário numeroso e complicado para a atividade da colônia, e nos primeiros tempos se empregarão forasteiros para manejá-lo e instruir os colonos no seu uso, mas ao fim de poucos anos,
Quando os colonos tiverem aprendido a fazer e compor o necessário ao bem-estar, não precisarão de mais ajuda exterior. Mesmo na primeira geração, a colônia chegará a manter-se por si só, e depois já não se importará a obra alguma do estrangeiro. Parece que se terá de gastar muito dinheiro no estabelecimento da colônia e em colocá-la no regime, mas, uma vez firmemente estabelecida, se sustentará por si mesma, em completa independência do mundo externo. Contudo, a comunidade não perderá contato com o resto do mundo, pois sempre cuidará de estar a par dos novos descobrimentos e dos aperfeiçoamentos nas máquinas. Descendência do Manu. Todavia, as principais investigações que empreendemos se referem a um posterior período de 150 anos, quando a comunidade terá crescido enormemente. Contará então com cerca de 100.000 indivíduos, todos eles descendentes físicos diretos do Manu, com exceção de uns poucos que terão sido admitidos do mundo exterior em condições que logo descreveremos. No princípio nos pareceu improvável que os descendentes de um só homem pudessem chegar nesse tempo a um número tão elevado, mas o exame que fizemos nos demonstrou que tudo isso sucederá com muita naturalidade. Quando Manu considerar conveniente casar-se, alguns discípulos escolhidos estarão dispostos a abandonar seus corpos velhos, tão logo ele lhes possa proporcionar outros novos. Ele terá 12 filhos, e é digno de notar-se que se disporá de maneira que cada um nasça sob uma influência especial, ou como diriam os astrólogos, sob um signo do zodíaco. Todos esses filhos crescerão devidamente e se casarão com filhos escolhidos de outros membros da comunidade. Todas as precauções estarão tomadas para prover elementos perfeitamente sãos e apropriados, de maneira a não haver mortalidade infantil, e o que agora chamaríamos famílias numerosas parece que será ali uma regra geral. Uns 50 anos depois de fundada a colônia, viverão já 150 netos do Manu. Aos 80 anos, o número dos descendentes se tornou incomputável do ponto de vista do clarividente, mas tomando ao acaso desde entre os 104 netos, encontramos que nesse tempo terão entre eles 95 filhos, o que nos dá em algarismos redondos 1.000 descendentes nessa geração, não contando os primeiros 12 filhos nem os 104 netos. Avançando um outro quarto de século mais, isto é, aos 150 anos da fundação da colônia, encontramos bem contados 10.000 descendentes diretos, e com isto se vê claro que no transcurso de 45 anos mais, não haverá dificuldade alguma em que cheguem plenamente a 100.000. Governo. Agora será necessário descrever o governo e as condições gerais de nossa comunidade, para ver seus métodos de educação e culto, e suas relações com o mundo exterior. Estas últimas parecem ser completamente amistosas. A comunidade pagará a contribuição territorial ao governo do país, e em compensação ficará por completo autônoma, pois construirá suas vias de comunicação sem requerer serviços de nenhuma espécie do governo público. Será geralmente muito respeitada, e seus indivíduos considerados muito bons e diligentes, ainda que não precisamente ascetas em algumas coisas. Em certas ocasiões serão visitados por viajantes de outros países, como sucede com os turistas neste século, para admirar seus templos e demais edifícios, e conquanto não se lhes anteponha obstáculo algum, tampouco serão de modo algum estimulados. Os comentários dos visitantes parecem, em regra geral, expressar a seguinte opinião: tudo é muito formoso e interessante, mas não me agradaria viver entre eles. Como os membros estavam separados do mundo exterior já fazia século e meio, as antigas relações de família se haviam debilitado muito. Em umas tantos casos essas relações eram ainda recordadas e trocavam-se visitas eventualmente. A respeito deste ponto não haverá restrição alguma, um indivíduo da colônia poderá visitar um amigo de fora dela, ou convidá-lo livremente a visitá-lo e viver com ele. A única regra a esse respeito será a estrita proibição de todo matrimônio com indivíduos estranhos à comunidade. Contudo, as visitas de que temos falado não serão muito frequentes, porque todo o pensamento da comunidade estará tão concentrado em seu objetivo, que as pessoas do mundo exterior não o interessará aquela vida.
o espírito da nova raça. O fato único e dominante nessa comunidade é o espírito que a anima. Cada membro seu sabe que está ali para certo objetivo definido, que nem por um momento perde de vista. Todos terão feito voto de se dedicarem ao serviço do Manu para maior progresso da nova raça. Todos estarão resolvidos a trabalhar e terão a maior confiança possível na sabedoria do Manu, sem discutir nem de leve as regras que ele promulgar. Devemos recordar que essas pessoas serão, por assim dizer, seleção de seleção. Durante os séculos intermediários, muitos milhares terão sido atraídos à teosofia, e destes serão escolhidos os mais ardentes e os mais compenetrados dessas ideias. A maioria terá se reencarnado recentemente, repetidas vezes, conservando em grande parte a sua memória, e em todas essas encarnações terão aprendido que suas vidas na nova raça terão que ser totalmente de sacrifício em proveito dela. Para este fim se terão exercitado na renúncia dos desejos pessoais, por conseguinte, existirá neles uma forte opinião pública em favor do desinteresse, de tal sorte que tudo quanto implicar a menor manifestação de personalidade, será considerado vergonhoso e degradante. Terão fortemente arraigada a ideia de que nessa seleção lhes foi oferecida uma gloriosa oportunidade, e que fazerem-se indignos dela, e por conseguinte, terem que trocar a comunidade pelo mundo exterior, seria uma mancha permanente em sua honra. Por outro lado, o Manu elogiará os que progredirem e sugerirem algo novo e útil que ajude o desenvolvimento da comunidade, e não aos que atuem por mínimo que seja no sentido pessoal. Esta grande força de opinião pública tornará praticamente inútil a necessidade de leis, na acepção ordinária da palavra. Toda a comunidade poderá ser comparada com certa propriedade a um exército que entra em batalha, cujos soldados apagam por momento toda a diferença particular que os separe, com a única ideia de vencer o inimigo. Se entre os indivíduos da comunidade surgir alguma espécie de diferença de opinião, será imediatamente submetida ao Manu ou aos membros mais próximos do seu conselho, e ninguém pensará em discutir a decisão tomada. O Manu e o seu conselho. Ver-se-á, portanto, que na comunidade não haverá governo no sentido próprio desse termo. O governo do Manu será absoluto e reunirá ao redor de um conselho de uns 12 discípulos dos mais superiormente desenvolvidos, alguns deles já adeptos de nível Azeka, que serão também chefes dos diferentes departamentos na administração dos assuntos e farão constantemente novas experiências, com o fim de aumentar o bem-estar e a eficácia da raça. Os membros do conselho estarão suficientemente desenvolvidos para agir em completa liberdade nos planos inferiores, pelo menos até o plano causal, e, por conseguinte, podemos imaginá-los como em sessão permanente, consultando-se constantemente, mesmo no próprio ato de administrar. Não há tribunais nem forças policiais, que por outro lado não parecem necessários, porque, naturalmente, não haverá crimes nem violências numa comunidade tão por completo dedicada a um só fim. Vê-se claramente que se qualquer membro ofendesse o espírito da corporação, o único castigo que se lhe poderia impor seria a expulsão, mas como isto seria para ele o fim de suas esperanças e o fracasso completo de aspirações acariciadas durante muitas vidas, não é de supor que alguém se exponha por mínimo que seja a semelhante risco. Em relação ao temperamento geral dos indivíduos, será comum a todos certo grau de percepção psíquica que, em muitos casos, estará já sumamente desenvolvida, de maneira que em todos poderão ver algo do funcionamento das forças com as quais têm de tratar. E o progresso enormemente maior do Manu, do sumo sacerdote e de seu conselho, será para eles um fato claramente definido e indubitável, de maneira que todos terão diante de seus olhos as maiores razões possíveis para aceitar suas decisões. Na vida física ordinária, mesmo nos casos em que os homens têm perfeita confiança na sabedoria e boa vontade de um governante, resta a dúvida de que este possa estar mal informado em certos pontos, e que por esta razão suas decisões não concordem sempre com a abstrata justiça. Contudo, ali não será possível nem sombra de tal dúvida, porque todos, por suas experiências diárias, reconhecerão a sua onisciência no que concerne à comunidade, e que,
Portanto, é impossível que alguma circunstância possa escapar de sua observação. Ainda quando em algum assunto seu parecer divirja do que se esperava, compreenderão que não é por ignorar qualquer circunstância relativa ao mesmo, senão, antes, por tomar em conta circunstâncias desconhecidas das pessoas comuns. Vemos, então, que não existirão na comunidade os dois tipos sociais que perpetuamente transtornam a vida comum, isto é, os que intencionalmente violam as leis com fins lucrativos, e os que perturbam porque se imaginam prejudicados ou mal compreendidos. A primeira classe não existirá ali, porque só se admitirão na comunidade aqueles que deixem para trás a personalidade e se dediquem inteiramente ao bem coletivo. A segunda classe tampouco poderá existir, porque para todos será evidente a impossibilidade da má compreensão ou a injustiça. Em condições tais, torna-se fácil o problema do governo. Capítulo 24. Religião e templos. A prática ausência de toda regulamentação dá a todo lugar um notável ar de liberdade, embora ao mesmo tempo a atmosfera do pensamento único nos impressione poderosamente. Os homens são de tipos muito diferentes, fazendo seu desenvolvimento pelas linhas da inteligência, devoção ou ação, porém são unânimes em reconhecer que o Manus sabe absolutamente bem o que faz, que essas diferentes linhas são outras tantas maneiras de o servir, e que qualquer progresso que alguém consiga, não obtém para si mesmo, mas para a raça, a fim de ser transferido para sua descendência. Já não existem diferentes religiões no sentido que damos à palavra, se bem que o ensinamento único seja dado em forma tipicamente diferente. Contudo, a questão do culto religioso é de tal importância que o consideraremos especialmente, relacionando-o com os novos métodos de educação, e as particularidades da vida individual, social e coletiva da comunidade. A teosofia na comunidade. Desde que os dois mestres que fundaram a Sociedade Teosófica são também os líderes dessa comunidade, é muito natural que a crença religiosa corrente nela seja o que agora chamamos teosofia. Tudo o que agora propagamos, tudo quanto se sabe nos círculos mais íntimos de nossa seção esotérica, será a crença geral da comunidade, e muitos pontos a respeito dos quais nosso conhecimento é ainda rudimentar, parece que serão ali completamente assimilados e compreendidos em seus menores detalhes. O esboço formulado por nossa teosofia não será já matéria de discussão, senão de certeza. Tampouco deve esquecer que os fatos da vida depois da morte, como da existência e natureza dos planos superiores, serão objeto de conhecimento experimental para quase todos os membros da colônia. Ali, tal qual se passa em nossos tempos, o povo se dedicará a diversos estudos. Uns se inclinarão principalmente pela filosofia e metafísica elevadas, ao passo que a maioria preferirá expressar seus sentimentos religiosos sob os aspectos que lhe forem proporcionados nos diversos templos. Seu pensamento geral estará saturado de uma alta dose de senso prático, e não nos equivocaríamos muito dizendo que a religião dessa comunidade será fazer o que se ensine. Não haverá divórcio entre a ciência e a religião, porque ambas estarão igualmente dedicadas a um mesmo objetivo e concorrerão para o bem do Estado. Os homens já não renderão cultos e diversas manifestações, porque todos terão conhecimento exato da existência da divindade solar. Muitos terão ainda o costume de saudar o sol no seu nascimento, mas todos saberão perfeitamente que ele deve ser considerado como um centro do corpo da divindade. Os devas. Um traço muito saliente na vida religiosa será a extensão em que os devas tomarão parte nela. Muitas religiões do século XX têm falado de uma passada Idade de Ouro, em que os anjos ou divindades conviviam livremente entre os homens, mas esse feliz estado de coisas cessou com o embrutecimento das etapas evolutivas seguintes. Segundo parece, tal estado de coisas voltará a tornar-se corrente em nossa comunidade, porque habitualmente virão devas superiores até o povo, trazendo-lhe muitas e novas possibilidades de desenvolvimento e atraindo cada um deles às afinidades com sua própria natureza. Isto não nos deve surpreender, pois mesmo neste século os devas concederão muita ajuda aos capazes de a receber.
tais oportunidades de aprender e tais caminhos de progresso mais rápido, não estavam então abertas à maioria, não por falta de vontade dos devas, mas por causa do pouco adiantamento da evolução humana. Hoje em dia não passamos ainda de crianças nas classes primárias do escolado do mundo. Professores célebres vêm às vezes das universidades à nossa escola para instruir os discípulos mais adiantados, e às vezes os víamos passar à distância, mas seu ministério não nos aproveita diretamente, porque não estamos ainda em idade ou estado de desenvolvimento em que nos encontramos para ser útil. As classes existem, e os professores estão ali à nossa disposição, tão logo tenhamos alcançado a idade requerida. Nossa comunidade estará já suficientemente adiantada, e, portanto, recolherá os benefícios de seu trato constante com esses seres superiores, assim como de seus frequentes ensinamentos. Oculto nos templos. Os devas não fazem meras aparições esporádicas, mas atuam definidamente, como parte de uma organização regular, sob a direção do principal sacerdote, que preside o desenvolvimento religioso da comunidade e o departamento educativo. Para a expressão externa dessa religião, há várias espécies de culto, cujo ministério é função especial dos devas. Observamos 4 tipos desses templos, e conquanto o esquema e objetivo de tais cultos sejam os mesmos em todos, há na forma e no método notáveis diferenças que trataremos de descrever. A base primordial do culto religioso é que cada indivíduo, segundo o tipo a que pertença, tem seu caminho por meio do qual pode chegar mais facilmente ao divino. Para uns será o do afeto, para outros o da devoção, ou simpatia ou intelecto. Por isso existem 4 espécies de templos, cujo objetivo respectivo é pôr a qualidade dominante no indivíduo em relação com a correspondente qualidade do logos, de que é manifestação, porque dessa maneira pode o indivíduo ser mais facilmente estimulado e auxiliado. Por este processo pode ele alçar-se, por certo tempo, a um nível de espiritualidade e poder muito mais elevado que quanto lhe é possível alcançar normalmente. Cada um desses esforços de elevação lhe torna mais fácil um esforço similar seguinte e eleva também um pouco o seu nível normal. Todo serviço religioso a que o homem assiste objetiva exercer-lhe um efeito definido e calculado, e os serviços solenes de um ano ou série de anos, estão cuidadosamente ordenados com a ideia de favorecer o desenvolvimento médio da congregação e elevar seus membros até certo ponto. Nesta obra é especialmente valiosa a cooperação do Deva, porque atua como verdadeiro sacerdote entre o povo e o Logos, recebendo, reunindo e impelindo as correntes de aspiração dos fiéis, e distribuindo, aplicando e rebaixando até o seu nível as correntes de influência divina que lhes vêm do alto em resposta. O Templo Carmesim. O primeiro templo examinado foi um dos que o Deva mostrou originariamente em seus quadros. Um daqueles em que o progresso individual se efetuará principalmente por meio do afeto, e cujos ofícios terão como capital característica a esplêndida inundação de cor que os acompanha e é realmente sua principal expressão. Imagine-se um magnífico edifício circular um tanto parecido com uma catedral, mas de uma ordem de arquitetura desconhecida no presente, e muito mais aberta ao ar livre que qualquer catedral nos climas europeus comuns. Imagine-se cheio de uma congregação reverente, e o Deva sacerdote de pé, no centro diante deles, no topo de uma espécie de eminência piramidal ou cônica de trabalho filigranado, igualmente visível de todas as partes do grande edifício. Convém notar que, ao entrar, cada devoto se senta tranquila e reverentemente no solo, depois fecha os olhos e ante sua visão mental passa uma sucessão de vegetações ou nuvens de cor, muito semelhantes às que algumas vezes passam ante nossos olhos na escuridão, momentos antes de dormirmos. Cada qual tem uma ordem particular destas cores, que, evidentemente, são até certo ponto sua expressão pessoal. Isto parece, por assim dizer, equivaler à oração preliminar ao entrar-se numa igreja neste século, e tem por objetivo acalmar a pessoa, concentrar seus pensamentos, se vagam, e sintonizá-la com a atmosfera circundante e o objetivo a que esta serve. Ao principiar os ofícios,
o Deva se materializa no topo da pirâmide, assumindo para isso uma magnífica e gloriosa forma humana, e usando nessa classe de templo flutuantes vestimentas de belo vermelho vivo. Sua primeira ação é emanar da cabeça uma labareda de brilhantes cores, um tanto parecidas com as do espectro solar, com a diferença de que em diversas ocasiões estão em ordem e proporção diferentes. É materialmente impossível descrever com exatidão esta faixa de cores, porque mais que espectro, é e não é pintura, e ainda que encerre formas geométricas, não conheço meio algum de a desenhar ou representar, por se achar em mais dimensões do que as percebidas por nossos atuais sentidos. Esta faixa parece ser a nota fundamental ou texto daquele ofício religioso, indicando aos que o compreendem o objetivo exato que se propõe a alcançar, e a direção em que seu afeto e aspiração devem ser canalizados. É, em suma, um pensamento expresso na linguagem de variadas cores dos devas, inteligível para toda a congregação. É completamente visível nos planos físico, astral e mental, porque mesmo quando a maioria da congregação possua muito possivelmente, pelo menos, a vista astral, pode haver, contudo, alguém em que esta vista seja eventual. Cada circunstante trata então de imitar esse texto ou nota fundamental, formando no espaço em sua frente, com o poder de sua vontade, uma faixa de cores as mais semelhantes quanto possíveis. Uns o conseguem muito melhor que outros, de sorte que cada uma destas imitações expressará, não só o assunto indicado pelo Deva, mas também o caráter do devoto. Alguns poderão imitá-la de um modo tão definido que seja visível no plano físico, ao passo que outros só poderão reproduzi-la nos planos astral e mental. Observa-se que alguns dos que mais fiel e brilhantemente imitam a forma traçada pelo Deva, não a transportam para o plano físico. O Deva, estendendo seus braços sobre os assistentes, derrama sobre eles, por meio dessa forma de cores, uma maravilhosa corrente de influência, que chega a cada um por meio de sua correspondente forma de cor, e o realça precisamente na proporção em que sua forma-cor se assemelha à do Deva. A influência não provém somente do Deva sacerdote, já que em cima e por completo fora dele, além do templo ou do mundo material, há um círculo de Devas superiores a cujas forças serve aquele canal. Um oceano de luz carmesim pálido se difunde na vasta aura do Deva e se derrama em grandes ondas sobre a congregação, atuando sobre ela e pondo as suas emoções em maior atividade. Cada circunstante lança sua peculiar forma-cor no mar rosado, mas por formosa que seja, é inferior à do Deva, isto é, individualmente é mais grosseira e menos brilhante que o conjunto dos brilhos em que resplandece. Deste modo temos um muito curioso e formosíssimo efeito de chamas de vermelho intenso que atravessam o mar róseo, como chamas vulcânicas que se elevassem aos ares frente a um soberbo pôr do sol. Para compreender até certo ponto como se produz essa atividade de vibração simpática, devemos ter em conta que a aura do Deva é muitíssimo mais extensa e flexível que a do ser humano. O sentimento que num homem comum se expressaria com um sorriso de saudação, causaria num Deva uma repentina expansão e brilho em sua aura, e se manifestaria não só em cor, mas também em som musical. Uma saudação de um Deva a outro seria um esplêndido acorde sonoro, ou melhor, um arpejo. Uma conversação entre dois Devas seria como uma fuga, uma oração pronunciada por um deles se assemelharia a um esplêndido oratório. Um Rupa-Deva de desenvolvimento comum tem com frequência uma aura de centenas de metros de diâmetro, que aumenta no ato enormemente, quando algo o interessa ou lhe incita o entusiasmo. Portanto, um sacerdote Deva abrange toda a sua congregação dentro de sua aura e pode agir sobre ela de um modo muito íntimo, tanto interna como externamente. Nossos leitores poderão talvez formar uma ideia desta aura, se recordarem da do Arsati no nosso livro O Homem Visível e Invisível, mas imaginando-a menos fixa e mais fluídica, mais acesa e faiscante, consistente quase por completo nos palpitantes raios flamejantes, que produzem o mesmo efeito geral de ordenação de cores. É como se as esferas de cor permanecessem formadas de raios ardentes, sempre fluindo para fora, e que ao atravessar cada seção do raio assumissem sua cor.
Os laços com o Logos. A primeira onda de influência sobre o povo eleva cada indivíduo ao seu mais alto nível, despertando-lhe os afetos mais nobres de que seja capaz. Quando o Deva vê que todos estão sintonizados com a nota devida, inverte a corrente de sua força concentrada e define sua aura numa forma esférica mais reduzida, em cuja parte superior se eleva uma enorme coluna. Em lugar de estender os braços sobre a congregação, levanta-os sobre sua cabeça, e a este sinal cada pessoa daquela vasta congregação envia para o sacerdote Deva a sua mais elevada expressão de afeto e anseio, e se difunde toda inteira adoração e amor aos pés da deidade. O Deva recolhe em si aquelas ardorosas correntes e as lança para o alto, como uma grande fonte de chama multicolorida, que se estende à medida que se elevam e são recolhidas pelo círculo de Devas em expectativa, que passam através deles, e transmutando-as, as fazem convergir, como raios refratados por uma lente, até atingir o Deva-chefe do raio, a poderosa divindade que, face a face com o próprio Logos, representa aquele raio em relação a ele. Esse grande chefe recolhe as correntes similares de todas as partes de seu mundo, e as trança numa grande corda que ata a terra aos pés de seu Deus. Combina essas correntes, convertendo-as num grande rio que transcorre em torno dos divinos pés, e leva nossa pétala de lótus muito perto do coração da flor. E ele responde. Na luz do próprio Logos brilha um momentâneo esplendor ainda maior, um relâmpago de reconhecimento flui em resposta ao chefe dos Devas, por cujo meio passa aquele rio de poder ao círculo expectante embaixo. E ao passar deste para o sacerdote Deva, que espera em seu topo, ele volta a baixar os braços e a estendê-los em atitude de bênção sobre o seu povo. Um dilúvio de cores brilhantes acima de toda consideração enche o vasto recinto, torrentes de líquido fogo, mais delicadas como os matizes de um pôr-do-sol egípcio, banham todos em suas cintilações, e de toda aquela glória cada um toma para si tudo quanto lhe é possível, o que seu estado evolutivo lhe permite assimilar. Os veículos de cada circunstante ficam vivificados e intensificados por esse ímpeto descendente do poder divino. Durante um momento cada um percebe, no que é capaz, o que realmente significa a vida de Deus e como cada um deve expressar o amor a seus semelhantes. Esta bênção é muito mais completa e pessoal que a dada no começo dos ofícios religiosos, porque agora se adapta exatamente a cada indivíduo, fortalecendo em suas debilidades e desenvolvendo ao mesmo tempo, na maior possibilidade, o melhor que existe nele, proporcionando-lhe, não só uma formidável e transcendental experiência, senão também uma recordação que lhe será como radiante e ardente luz durante muito tempo. Isto parece que há de ser o culto diário, a prática religiosa cotidiana dos que pertencem ao raio do afeto. Tampouco se limita aos presentes a influência desse culto, já que suas radiações se estendem a um vasto distrito e, por assim dizer, purificam as atmosferas astral e mental. O efeito é claramente perceptível para qualquer pessoa de mediana sensibilidade, mesmo que esteja a uma distância de 2 ou 3 milhas do templo. Cada ofício envia também uma enorme erupção de rosadas formas de pensamento, que inundam a região circundante com pensamentos de amor, ficando toda a atmosfera saturada deles. No mesmo templo se forma um vasto e duradouro redemoinho carmesim, cuja influência sente qualquer um que entre no templo, e se irradia constantemente sobre todo o distrito. Além disso, cada indivíduo, ao regressar para sua casa, depois dos ofícios, é um centro de força de ordem não insignificante, e as irradiações que emana são vivamente perceptíveis por qualquer vizinho que não tenha podido assistir aos ofícios. O sermão. Às vezes, adicionalmente, ou talvez como um ofício à parte, o Deva pronuncia uma espécie de sermão cromático, tomando a forma a cor que descrevemos como a nota tônica ou texto do dia, explicando-a à congregação por um processo de desenvolvimento, a maior parte sem palavras, e talvez fazendo-a passar por uma série de mutações, com o fim de transmitir-lhe instruções variadas. Um sermão de cores desta natureza, intensamente vívido e surpreendente, tem por objetivo mostrar o efeito do amor sobre as diversas qualidades daqueles que o recebem.
As nuvens escuras da malícia, o vermelho da cólera, o verde sujo do engano, o duro cinzento castanho do egoísmo, o verde castanho dos ciúmes e o pesado cinzento escuro do abatimento, foram submetidos sucessivamente à ação do ardente fogo vermelho do amor. Mostraram-se as etapas por que passavam, evidenciando que por fim nenhum deles resistiria à sua força, e que, por último, todos se fundiam nele e eram consumidos. O incenso. Embora, sob todos os pontos de vista, seja a cor o traço principal do culto que descrevemos, o Deva não desdenha aproveitar-se dos outros sentidos além da vista. Durante os ofícios, e ainda antes de os começar, se havia queimado incenso sob sua elevada pirâmide, em incensários oscilantes, de que cuidavam os moços. A espécie de incenso varia segundo as diferentes partes dos ofícios. O povo será muito mais sensível aos perfumes do que nós, e distinguirão com exatidão as diferentes espécies de incenso, o significado de cada espécie e qual o seu objetivo. O número de odores agradáveis empregados deste modo será muito maior do que agora, e, ademais, se haverá descoberto algum método de torná-los mais voláteis, de maneira que instantaneamente se difundam pelo ambiente. O perfume influi no corpo etérico pouco mais ou menos como as cores no astral, e contribui para harmonizar rapidamente os veículos do homem. Aquele povo possuirá muitos novos dados referentes ao efeito dos devas sobre certas partes do cérebro, como veremos mais adiante ao tratar dos processos educativos. O som. Cada mudança de cor irá acompanhada de um som apropriado, e mesmo quando isto seja uma característica de segunda ordem no templo da cor descrito, não deixará de ter seus efeitos marcantes. Contudo, agora trataremos de descrever uns ofícios um tanto semelhantes num templo onde a música é o traço dominante e se emprega a cor só para ajudar os seus efeitos, precisamente como o som ajuda a cor no templo do afeto. Vulgarmente, os templos em que se efetua o progresso individual pelo desenvolvimento do afeto, se chamarão templos carmesim, primeiro, porque todos sabem que o vermelho é a cor da aura que indica o afeto, e, portanto, é a que prevalece em suas esplêndidas expansões, e, segundo, porque, em reconhecimento desse mesmo fato, as primorosas linhas da arquitetura estarão assinaladas por linhas de vermelho e ainda haverá templos completamente desta cor. A maior parte dos templos estará construída com pedras de formoso cinzento pálido, de superfície polida e parecida com mármore, e a cor do decorado externo indicará a natureza dos ofícios religiosos celebrados no interior. Todavia, algumas vezes os templos do afeto estarão construídos com pedras polidas, de formosa cor de rosa pálido, cuja maravilhosa beleza se realçará diante do vívido verde das árvores que sempre os circundarão. Os templos em que predominar a música se chamarão também templos azuis, porque sendo seu principal objetivo despertar a devoção mais elevada possível, corresponde-lhes o azul como cor mais adequada aos seus ofícios, e, por conseguinte, será adotada em sua decoração exterior e interior. O templo azul. O esboço geral dos ofícios num templo azul se parece muito com o que já descrevemos, com a diferença de ser o som o principal agente em vez da cor. Do mesmo modo que no templo carmesim se visa, pela cor, estimular o amor no homem, pondo em relação consciente com o amor divino, assim este templo trata de promover a evolução do homem pela devoção, que a música realça e intensifica enormemente, e põe em relação direta com o Logos. E, assim como no templo carmesim há o que poderíamos chamar um vórtice permanente de supremo e nobilíssimo afeto, também neste templo da música haverá parecida atmosfera de devoção desinteressada, que instantaneamente afetará quem nele entrar. Os membros da congregação se porão em contato com a atmosfera do templo, trazendo consigo um curioso instrumento musical sem semelhança com nenhum dos conhecidos antes na terra. Não é violino, mas antes uma pequena harpa circular com resplandecentes cordas de metal. Mas este curioso instrumento tem notáveis propriedades, e é algo mais que um mero instrumento, porque estará especialmente magnetizado por seu proprietário, e só ele deverá usá-lo. Estará em tom com o seu dono,
será uma expressão sua, um conduto por cujo meio se pode chegar a ele, do alto, no plano físico. Ao tocar o instrumento, tocará a si mesmo. Transmite e recebe vibrações por meio dele. Os ofícios devocionais. Quando o devoto entra no templo, vibra em sua mente uma sucessão de harmoniosos sons, como uma peça musical que desempenha para ele o mesmo papel que a série de cores que passa diante do homem do templo de cor, na mesma etapa do desenvolvimento. O Deva, ao materializar-se, toma um instrumento da mesma natureza, e principia os ofícios tocando um acorde, ou antes um arpejo, equivalente à nota tônica de cor empregada no outro templo. O efeito deste acorde será surpreendente. O instrumento do Deva é pequeno e, aparentemente, de pouca potência, ainda que de tons maravilhosamente suaves, mas quando toca, parece como se, condensado o acorde no ambiente, o repetissem os músicos invisíveis, e ao ressoar na grande cúpula do templo, derramará na congregação um dilúvio de harmonia, um mar de sons. Cada circunstante tocará então seu instrumento, muito suavemente a princípio, e aumentando gradualmente o som, até que todos se concertem nessa maravilhosa sinfonia. Tal qual sucede no templo de cor, cada indivíduo se põe em harmonia com a ideia principal que o Deva deseja representar nos ofícios, e tanto como no outro templo, o povo receberá a bênção que leva cada qual ao maior nível possível, fazendo brotar dele uma ambiciosa resposta, expressa ao mesmo tempo em som e em cor. Aqui se usa igualmente o incenso, que varia também segundo a parte dos ofícios. Quando a congregação está bem no tom, cada indivíduo começa a tocar definitivamente. Vê-se claramente que todos desempenham uma parte determinada, ainda que não parece tenha havido prévio ensaio. Uma vez esteja o ofício no auge, o sacerdote Deva recolherá a sua aura e principiará a derramar o som internamente, em vez de sobre a congregação. Cada qual põe toda a sua vida no que toca, dirigindo-se diretamente ao Deva de maneira que possa elevar-se por seu intermédio. É notabilíssimo o efeito nas emoções superiores do povo, cuja vívida devoção e anseio se elevam, por meio do Deva oficiante, em poderosa corrente dirigida a um grande círculo superior de Devas, que, como antes, a atrairão para si, transmutando-a num diapasão muito mais elevado, e encaminharão para uma corrente ainda mais potente para o grande Deva-chefe de seu raio. Sobre ele convergem milhares de correntes devocionais de toda a Terra, as quais, por sua vez, reúne e tece numa só, que, ao enviar ao alto enlaça com o próprio Logos solar. Nessa corrente mais potente ele toma parte no concerto dos mundos dos sistemas, e estas correntes procedentes de todos os mundos formam algo como a potente lira de 12 cordas que o Logos toca assentado no lótus do seu sistema. É impossível expressar isto em palavras, mas o autor o viu e sabe que é verdade. O Logos escuta, responde e toca o seu sistema. Assim, pela primeira vez, temos um breve vislumbre da estupenda vida do Logos, entre outros Logoi, seus iguais, mas o pensamento desfalece ante essa glória e nossas mentes são incapazes de compreendê-la. Pelo menos é evidente que o conjunto dos grandes devas músicos representam a música para o Logos, e ele se comunica por seu intermédio musicalmente com os seus mundos. A bênção. Chega logo a resposta num dilúvio de harmoniosos sons demasiado formidável para ser descrito. Flui através do chefe do raio e desce até o círculo dos devas, e destes ao sacerdote Deva do templo, mas modificado em cada etapa para adaptá-lo a níveis inferiores, até que por fim o derrama oficiante em forma assimilável pela congregação. É um grande oceano de suaves e doces sons em crescendo, uma explosão de música celeste que os rodeia, envolve e arrebata, e, contudo, derrama neles, por meio de seus próprios instrumentos, vibrações tão vívidas e elevadoras, que seus corpos superiores entram em ação e suas consciências se alçam a níveis a que jamais podem aproximar-se em sua vida externa. Cada circunstante sustenta seu instrumento em frente de si, e é por seu meio que se produz nele tão maravilhoso efeito. Parece como se cada instrumento arrancasse daquela grande sinfonia as vibrações próprias do dono cuja expressão é.
Cada harpa não só seleciona e responde, mas também provoca sons muito mais intensos que os seus. O ambiente está saturado pelos Gandharvas ou Devas músicos, de sorte que todo som se multiplica e cada simples tom produz um grande acorde de tons e semitons de ultraterrestre beleza e doçura. Esta abençoadora resposta do alto é uma sensação tão assombrosa, que não há palavras para expressá-la. Tem que se vê-la, ouvi-la e senti-la para de algum modo compreendê-la. Esse magnífico crescendo final acompanhará, por assim dizer, os congregantes até a sua casa, persistirá neles ainda depois de concluídos os ofícios, e frequentemente o indivíduo tratará de reproduzi-lo em menor grau numa espécie de doméstico ofício privado. Também nesse templo há o que se poderia considerar como sermão que o Deva pronuncia por meio de seu instrumento e os assistentes recebem por meio do seu. Claro está que não é o mesmo para todos, pois uns compreendem mais e outros menos o significado e propósito do Deva. O intelecto. Todos os efeitos obtidos no templo carmesim pelo amor, mediante os formosos mares de cor, se obterão aqui por meio da devoção com o maravilhoso emprego da música. É evidente que em ambos os casos a ação preliminar recai nos corpos intuicional e emocional. Recai diretamente no corpo intuicional daqueles que o desenvolveram até o ponto de resposta, e indiretamente, por meio do astral, naqueles algo menos desenvolvidos. O entendimento é influído somente pelo reflexo destes planos, ao passo que na seguinte variedade de templo que vamos descrever, esta ação fica invertida, porque o estímulo age diretamente sobre o entendimento, por cujo meio e conduto tem que se despertar logo o princípio intuicional. Os resultados finais são indubitavelmente os mesmos, mas difere a ordem do processo. O templo amarelo. Se os indivíduos do templo carmesim evoluem por meio da cor e os do azul por meio do som, poderemos considerar a forma como veículo principalmente empregado no templo amarelo, pois é desta cor o templo especialmente dedicado ao desenvolvimento intelectual, já que o simboliza nos diversos veículos do homem. Também são iguais a arquitetura e a disposição interna do templo, exceto que a decoração e os relevos são amarelos em vez de carmesins e azuis. O esquema geral dos ofícios religiosos é do mesmo modo idêntico. Primeiro, o texto ou nota tônica que os põe no tom, depois, o anseio, oração ou esforço da congregação que atrai a resposta do Logos. A forma de ensino que, na falta de outra mais própria, chamei de sermão, parece também ter sua parte nestes ofícios, assim como todos usam incenso, embora seja notável a diferença entre o usado no templo amarelo e o empregado nos templos azul e carmesim. No caso presente, o vórtice estimula a atividade intelectual, de modo que basta penetrar no templo para o homem sentir sua mentalidade mais penetrante e vívida, podendo julgar e compreender melhor. Os devotos deste templo não trarão consigo instrumentos musicais, e em lugar de passar diante de suas vistas uma sucessão de nuvens de cor, começarão a vislumbrar, assim que se sentam, certas formas mentais. Cada indivíduo terá sua forma peculiar como expressão própria, semelhante ao instrumento no templo da devoção e à faixa policrômica no do amor. Estas formas serão todas diferentes, e muitas delas denotarão, pelo que se vê, o poder de divisar na mente algumas figuras simplíssimas de 4 dimensões. Por certo, a potência visual não será a mesma em todos, pois uns poderão imaginar as figuras muito mais completas e definidas que outros, mas torna-se curioso que o indefinido parece mostrar-se nos dois extremos da escala. Os pensadores menos educados, que ainda estão aprendendo a pensar, traçarão formas mal assinaladas, ou, se no princípio podem traçá-las claras, não poderão sustentá-las e continuamente cairão no indefinido. Não chegarão a materializá-las, porém as plasmarão vigorosamente na matéria mental, o que, segundo parece, poderão fazer quase todos, até os menos adiantados. É evidente que no princípio se lhes sugerem as formas e se lhes diz que as sustenham mais como meio que como objeto de contemplação. Pelo que se pode ver, cada forma tem de ser a expressão de seu Criador, cujo maior progresso a modifica sem a mudar essencialmente.
O indivíduo deve pensar e receber impressões por meio da forma, do mesmo modo que os outros as recebem pelos instrumentos e cores. Nas pessoas mais inteligentes, a forma se tornará mais definida e complicada, mas algumas das melhores definidas tomarão outra vez uma aparência algo indefinida, por causa de sua aproximação de um plano superior, onde adquiram mais dimensões, e por serem muito vívidas, não se possa fixá-las. O estímulo intelectual. Quando o Deva aparece, ele também modela uma forma, não que seja uma expressão de si mesmo, e sim, como nos demais templos, seja a nota tônica dos ofícios, que defina o objetivo especial que se tem em vista naquela ocasião. Então sua congregação se projetará em suas formas, e tratará de responder por meio delas à forma do Deva e de compreendê-la. Algumas vezes esta forma será indistinta, isto é, se desenvolverá ou manifestará em determinado número de movimentos sucessivos. Ao plasmá-la, o sacerdote Deva derramará por seu intermédio, sobre os assistentes, um grande fluxo de luz amarela, com o fim de estimular intensamente as suas faculdades intelectuais na senda especial que está indicando. Atuará com muita força sobre seus corpos causais e mentais, e relativamente muito pouco nos emocional e intuicional. Os que normalmente não tiverem consciência do corpo mental, serão despertados por este processo, de modo que pela primeira vez poderão usá-lo com toda a liberdade e ver claramente por ele. Os que não tiverem normalmente a vista de 4 dimensões, a terão desperta naqueles momentos. A outros menos adiantados se fará ver as coisas com mais alguma clareza e compreender temporariamente ideias no comum demasiado metafísicas para eles. O sentimento intelectual. O esforço mental não está totalmente desprovido de sentimento, pois ao menos há gozo intenso em elevar-se, mesmo quando se sente quase exclusivamente por meio do corpo mental. Todos dirigirão ao sacerdote Deva o pensamento por meio de suas formas, e farão esta oferenda individual como uma espécie de sacrifício ao Logos, do melhor que tem para dar. No Deva e por meio do Deva se darão em oferenda à luz que arde no alto, nela se submergirão e sumirão. É o vermelho-branco da intelectualidade elevado a um máximo poder. Tal qual nos demais templos, o sacerdote Deva sintetiza as diferentes formas que lhe são dirigidas e entrefunde as correntes de força antes de as lançar ao círculo superior, constituído nesta ocasião pelos que chamaremos Devas amarelos, que desenvolvem a inteligência e se dedicam em ajudá-la e guiá-la no homem. Como antes, absorvem a força para lançá-la de novo, enormemente intensificada, a um nível superior, ao chefe de seu raio, que é uma espécie de centro para a troca de forças. O aspecto intelectual do Logos atua do alto sobre ele e por meio dele, ao passo que todas as inteligências humanas chegam até ele e por meio dele, de baixo. Ele recebe e eleva o tributo do templo, e em troca, abre as comportas ao fluxo da inteligência divina, que, atenuada em muitos graus no caminho, se derrama sobre a atenta congregação e a levanta de seus diários aquilo que será no futuro. O temporário efeito de semelhante onda descendente é quase incalculável. Todos os egos presentes entram em vigorosa atividade, e a consciência do corpo causal se põe em ação em todos quantos sejam de algum modo capazes disso. Noutro significará, simplesmente, um grande aumento de atividade mental. Alguns ficarão tão elevados sobre o normal, que chegarão a sair do corpo, ao passo que outros entrarão numa espécie de samadhi, porque a consciência se transporta a um veículo ainda não bastante desenvolvido para expressá-la. A resposta de cima não é um mero estímulo. Contém também uma vasta massa de formas, ao que parece, todas as formas possíveis em qualquer linha especial do dia. Estas formas são assimiladas pelos assistentes que podem utilizá-las, sendo de notar que a mesma forma significa mais para uns que para outros. Por exemplo, uma forma que transmita a um homem um detalhe interessante da evolução física, pode representar para outro a vasta evolução cósmica. Para muitos é como se estivessem vendo em forma visível as estâncias de Dzyan. Todos tratarão de pensar na mesma linha, mas de muitos modos distintos, e,
Por conseguinte, atrairão a si formas muito diferentes do vasto e ordenado sistema que está à sua disposição. Cada qual extrairá daquela multiplicidade o que mais lhe convier. Observei que alguns pareciam adquirir novos pontos de vista sobre o assunto, substituindo sua própria forma de pensamento por outra, não superior, senão simplesmente um outro